Todos, todas, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar com vocês na nossa aula, em nosso curso, essa terceira aula que nós teremos na disciplina. E a temática de hoje é uma temática também de longa data, né? Uma temática que já conhecemos muito, de um modo muito intenso, né? Diz respeito à questão da fome, né? Tratada aí por diversos intelectuais, mas particularmente por um aqui que nos interessa, que é o Josué de Castro. Nós já tratamos nas aulas anteriores, na primeira aula, tentando configurar aí uma estrutura razoavelmente, né, com categorias que pudesse nos auxiliar a compreender a sociedade brasileira. Né? A base dessa estrutura é a acusação de alguns dos problemas que nós vivenciamos, né? Desde problemas materiais até problemas digamos assim, cognitivos, eles são associados aos séculos de colonialismo que nós sofremos. Né? Então, nós buscamos aí um conjunto de categorias que nos ajudem a pensarmos, do ponto de vista estrutural, a sociedade brasileira. E nós recorremos para isso a um texto do Alberto Guerreiro Ramos. Em seguida, nós discutimos a questão das relações raciais, também buscando aí um texto do Guerreiro Ramos do passado, um texto dos anos 50, e nós tínhamos também feito referência a textos mais recentes, eu acho que a, a título de exemplo, o texto do Silvio Almeida, né, Racismo Estrutural, onde nós apresentamos a ideia, né, de que, de fato, a sociedade brasileira tem aí, digamos assim, razoavelmente uma estrutura social que lhe confere uma certa forma, e um dos ingredientes dessa forma é a maneira como nós viemos a instituir esta sociedade, deixando de modo bem saliente nessa estruturação social o racismo. Né? Então, nós tratamos do texto do Guerreiro Ramos, buscando e fazendo acusação de que as teorias sociológicas de época que buscavam incidir, né, fazer incidir sobre o negro, transformar o negro em um objeto, na verdade eram deficientes, eram teorias frutos de transplantações miméticas, e o Guerreiro Ramos vai acusar essas transplantações, vai dizer que essas teorias estão equivocadas, primeiro porque estão desligadas da concretude da realidade brasileira, né? Segundo, porque não compreendem, né, os seus articuladores não compreenderam muito bem o negro, a vida do negro, daí o Guerreiro contrasta o que ele denomina de negro objeto e negro vida. Né? São dois contrastes, e ele apresenta, a partir daí, a ideia do negro vida e inverte o problema. Né? Na verdade, dirá ele que o nosso problema se deve a um problema patológico do branco, né, do mestiço e do negro brasileiro, que tentam, digamos assim, observar ou lançar lentes sobre si mesmo a partir de lentes estrangeiras. Né? Então, esse é o mote, tá? Esse é o mote que nós discutimos até o presente momento. E este mote não vai mudar muito com Josué de Castro, embora Josué de Castro não vá abordar certos aspectos que nós abordamos anteriormente, mas eu diria que a temática é a mesma. Né? Boa parte do problema da fome que nós enfrentamos no diagnóstico do Josué de Castro tem que ver com a nossa condição colonial, ou do modo como aqui no Brasil se instituiu o, o colonialismo. Então, antes de nós iniciarmos efetivamente na temática da noite de hoje, eu pediria então que a Marissa tomasse a frente, acho que o Henrique também, né, de fazer O Henrique, comentários sobre as postagens
coisas do gênero. Vocês também fiquem à vontade para fazer comentários sobre a atividade, tá? Então, por favor, Marissa. Certo. Bom, pessoal, eu vou falar então de modo geral, tá? Tanto da turma 7 quanto da turma 8, em relação às postagens, aos trabalhos, às imagens que vocês escolheram. Eu, particularmente, fiquei bem feliz com a escolha que vocês fizeram. Tá? Acho que veio muito ao encontro do que eu tinha comentado na semana passada, né? De algumas imagens, alguns memes, algumas fotos que passam pelas nossas redes sociais, mas a gente acaba não olhando com aquela criticidade, né? Com essa carga de leitura, com essas informações, essas discussões que a gente passa a olhar agora. Então, muitas imagens, né? Já passaram ali pelos nossos olhos, mas não dessa forma. Então, isso foi bem interessante. Gostei bastante que vocês fundamentaram as escolhas, né? Também como a gente já havia combinado nas outras semanas. Então, por que eu escolhi essa imagem e no que ela conversa com o conteúdo que a gente está discutindo em aula. De maneira geral, em relação aos assuntos, vieram muitas questões, muitos debates, muitos comentários ricos na questão da formação do povo brasileiro, né, das diversas formações culturais, da miscigenação, uma problemática específica, ali um comentário muito específico sobre o branqueamento da população brasileira e alguns números, alguns dados estatísticos que vocês trouxeram, que sempre engrandece muito, sempre dá uma relevância ainda maior para o comentário de vocês, né? Essa fundamentação, essa estruturação, essa justificativa que vocês colocam. Alguns casos polêmicos, tanto brasileiros quanto internacionais, né, a respeito do futebol foi citado, o caso norte-americano do George Floyd também, algumas questões políticas, né, não digo partidárias, mas de fato políticas, né, e trazendo políticas sociais, trazendo movimentos que a gente vem acompanhando de maneira bem próxima ao longo dos anos. Isso é muito interessante também, porque exemplifica, né, o que vocês estão trazendo enquanto discussão e o que o próprio autor está abordando. E em relação aos autores, isso também me surpreendeu, porque muitos de vocês não se limitaram aos autores que o professor indicou. Vocês trouxeram outros autores, nos apresentaram outros autores relevantes que discutem essa temática, que conseguiram ali contribuir de forma complementar ao que a gente vem conversando, ao que a gente vem discutindo ao longo das aulas. Então, isso para a gente é muito rico, né? Que vocês consigam absorver as leituras obrigatórias e complementares ali que o professor recomenda, mas que vocês tenham, né, curiosidade, tenham iniciativa de buscar outras leituras. Isso para a gente também é importante. Tiveram alguns termos, alguns levantamentos ali do que antes era normal e agora não é normal, né, em termos de vocabulário mesmo. O que a gente... era uma palavra que até então todo mundo utilizava, né, e agora a gente tem consciência crítica para entender que não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo. Né, algumas palavras que a gente vai tirando do nosso vocabulário pelo fato de entender a origem daquilo. Então, isso é bem interessante também da gente acompanhar e normalmente vem nessas turmas, vem nessas discussões, que a gente percebe é bem essa fala, né? Todo mundo sempre falou e a gente, por uma questão cultural, acaba replicando, né? Mas nunca se deu o trabalho de pesquisar de onde vem. E algumas questões também, muitos de vocês fizeram relação com a questão educacional, né? Uma cultura que nasce ali na educação infantil e ela é perpetuada até a educação superior, até o lato e o estricto sensu. Então, alguns exemplos, até um que me chamou a atenção foi na educação infantil, a cor de pele, né? O lápis cor de pele. Isso também é muito interessante, ele nasce ali, é uma problemática, né, que nasce ali na educação infantil, é simples, é básico, é cultural, mas o quanto a gente, enquanto adulto, também tem essa responsabilidade de passar para as crianças, né? De uma forma lúdica, de uma forma sutil, de uma forma... não problematizar a situação, né? Mas ensinar a situação, eu acho que é por aí. Então, professor, eu estou muito feliz assim, com os comentários, com as postagens, acho que eles conseguiram entender bem a dinâmica do que a gente estava esperando, né? Para as próximas 2 semanas a gente tem essa mesma ideia, né? Usando e abusando da criatividade de vocês, né?
de modo que vocês consigam relacionar essas situações do dia a dia, essas diferentes mídias aí que a gente está pedindo para vocês olharem, com os conteúdos e com as discussões da aula. Então, estão, de modo geral, todos de parabéns. Algum comentário de quem está presente? Alguma observação? Alguma dificuldade que tenha, porventura, enfrentado? Algum desconforto? Pode ficar à vontade. Professor, eu até mandei um e-mail porque eu Diga. postei o meu trabalho. Eu postei o meu trabalho e eu fiz algumas atualizações na página. Eu não sei se estou fazendo alguma coisa errada, mas simplesmente não aparecia os comentários dos colegas. E agora, se eu volto, eu não vejo nem o meu trabalho publicado. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada ou se realmente está fechado as postagens e eu não consigo ver as de ninguém, nem as minhas. Eu só queria essa para ficar um pouco mais tranquila, assim, porque eu até mandei um e-mail, não sei se o pessoal recebeu, acredito que sim, com print das telas, né? Porque no outra vez eu já tinha achado estranho, mas depois o pessoal comentou que demorava um pouquinho para atualizar para mim poder ver o dos colegas. Mas dessa vez eu entrei, saí e eu não conseguia ver o dos colegas. Eu não sei se meu trabalho foi recebido, se não foi. Eu nem estou tão preocupada pelo fato de não ter conseguido comentar, mas talvez de eu não ter recebido o trabalho que eu encaminhei. Eu não sei se vocês se isso está aberto hoje, se só eu que não estou conseguindo visualizar, enfim. Graziele, eu vou te pedir, tá? Assim, para ti, para os próximos, caso alguém tenha uma situação parecida, que me encaminhe direto, porque talvez tu tenha encaminhado no e-mail da secretaria, né? Mas essas questões de ordem técnica eu vou pedir para que vocês resolvam comigo, tá? Direto ali pelo chat do Moodle. No pior dos casos, estou sem acesso ao Moodle naquele e-mail que eu encaminhei para vocês ali no início da disciplina, no início do curso. Tá? Então, procurem centralizar em mim essas questões de ordem técnica, porque a gente tem algumas divisões bem claras ali de demandas de secretaria, de tutoria, e aí eu consigo te ajudar nessa questão. Tá? De fato, era para que tu conseguisse visualizar tanto o teu comentário quanto o comentário dos colegas, mas a plataforma ela tem um delay. Então, a partir do momento que tu posta, tu consegue fazer essa visualização em torno de 30 minutos depois, que é quando é o tempo que a plataforma leva para processar seu comentário. Porque nesses 30 minutos, se tu precisar fazer algum ajuste, alguma alteração, tive algum erro de digitação, por exemplo, quero corrigir. A plataforma te permite nesses 30 minutos. Depois disso, ele é publicado de forma que tu não consegue ajustar. Por isso que demora esse tempo. Tá? Mas faz o seguinte, eu vejo, já confirmo para ti, falo contigo ali pelo chat do Moodle, tá bom? E, pessoal, se alguém mais tiver Muito alguma obrigada. dificuldade, alguma questão nesse sentido, pode me procurar, pode me mandar uma mensagem ali que a gente já resolve. É importante que vocês consigam, né, fazer o comentário de vocês, comentar na postagem do colega e, mais que isso, né, conseguir ter outras perspectivas, né, diferentes perspectivas a respeito do que a gente está trabalhando. Então, é uma dinâmica, é um trabalho muito legal, muito interessante e que vocês precisam ter acesso. Então, por favor, me encaminhem qualquer dúvida. Tá, agora é para ela estar indisponível mesmo, da gente não ter mais acesso ao banco de dados das imagens? Isso, agora, nesse momento, ele está encerrado, né? Porque ele tem um prazo para permanecer aberto para vocês visualizarem e fazerem os comentários. Então, agora, de fato, não é para estar aparecendo. Só o da atividade 3, né? O dessa semana vocês conseguem acessar, conseguem comentar e ver o do colega. Mas o da semana passada ele fechou no domingo às 23h59. Tá, mas a atividade 1 continua disponível, ou seja, claro que não para edição, mas para a gente poder ter acesso ao material, entende? Isso, é que o Acompanhar. formato é diferente. A primeira era um Tá. fórum, né? E agora, de fato, para que vocês consigam fazer um envio de mídia. Então, a configuração dela é diferente. Tá, entendi. Obrigada. Graziele, eu vi as postagens, chequei, eu vi a postagem sua lá, tá? Também pode ocorrer assim que não tenha comentários. Esse é um ponto, né? Porque a plataforma dá diferentes graus de autorização, né, para professores, para os estudantes. E a gente tem alguns recursos, como, por exemplo, depois que a gente programa a plataforma e a gente transforma o nosso login
em uma espécie de aluno fictício. E aí a gente olha a plataforma tal qual o estudante olha, exatamente para nos certificarmos que está tudo operando conforme colocamos, né? Sempre a nossa preocupação. A plataforma tem um pouco desse delay, até para nós mesmo, né? Quando a gente tem que fazer algumas postagens, a plataforma, normalmente o CPD solicita que a gente só acesse novamente 30 minutos depois para poder fazer a confirmação. Esses são problemas técnicos, digamos assim, que a plataforma Moodle enfrenta, né? E como ela é uma plataforma aberta, certamente ela tem essa dificuldade em todos os cursos que utilizam a mesma plataforma. Aqui na URGS nós utilizávamos 3 plataformas, a bem da verdade, mas ultimamente nós centralizamos na plataforma Moodle. Havia ainda outra, uma plataforma, eu acho que a plataforma Roda era uma plataforma que nós utilizávamos, e tinha uma outra plataforma que inclusive foi criada por um professor aqui da Escola de Administração, que era a plataforma Nave. Mas, infelizmente, como eram sistemas um pouco mais fechados do que a plataforma Moodle, que é um sistema aberto, então várias pessoas contribuem e aprimoram a plataforma, né? Então essas plataformas um pouco mais fechadas foram ficando sem muitos recursos, é verdade. Quando a gente comparava assim, era muito mais difícil trabalhar com as plataformas. Nós acabamos, infelizmente, abortando os nossos projetos aqui locais, né? Mais alguma observação assim sobre? Ok? Então tá. Então nós vamos. Eu vou começar com algum. Acho que tem um texto que eu coloquei lá sobre a Era Vargas, o projeto de nação. Um texto pequeno, acho que são umas 4 ou 5 páginas. E eu vou projetar o texto aqui para que a gente possa firmar uma concepção, recuperar alguns elementos históricos para, né, para nós termos uma baliza comum entre nós, tá? Vocês, obviamente, podem interromper a qualquer momento, fazer comentários, e ter esses elementos históricos é fundamental, porque nós precisamos também compreender, digamos assim, a formação da burocracia pública brasileira, né? Há disciplinas específicas que devem abordar essa questão, mas é necessário nós termos assim certas ideias basilares para que a gente possa, a partir daí, né, ao abordarmos os assuntos, termos ponto de interseção comuns. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Cheia. Como janelas. Está aparecendo aqui, meu. Para ver se vocês conseguem olhar e estou compartilhando, Sim, já está aparecendo para gente, professor. tá? Não sei se ficou melhor assim ou ficou pior. Professor, está aparecendo para a gente a pasta que está aberto e do lado direito ele minimizado a miniatura da apresentação. Não, não. Agora, está para Não. apresentação. Não. Então, eu vou ter que interromper aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Teoricamente, não está aparecendo e a minha opção. É que na hora de compartilhar, o senhor pode escolher compartilhar a tela ou alguma janela específica. Deve ter sido isso. Como eu estou com a janela do PDF aberta, a janela do PDF não está. Deixa eu ver se ela aparece aqui. A janela do PDF não está aparecendo, apareceu antes.
Deixa eu ver, não tem como eu selecionar aqui, está aparecendo somente a pasta, Ah, a sim. nossa. Aparece, mas desaparece aqui. Deixa eu ver se eu. É muito rápido. Não está aparecendo o compartilhamento. Talvez se o senhor compartilhar a tela, não? Porque aí a gente vai visualizar Tela exatamente o que o senhor cheia? tiver. Isso, porque aí a Deixa eu gente ver. visualiza Então, exatamente o que o senhor estiver vendo. eu estou compartilhando vocês próprios. Sim, Agora, agora sim. Agora o tá, texto. o texto. Então tá, Isso. tela cheia, veja se. Ok? Não. Sim, ele aparece, só que pra gente aparece pequeno, né? Se o senhor conseguir dar Ah, um zoom. É que aqui mesmo. então, Isso, agora sim. assim tá bom. Fica melhor. Assim tá bom. Então tá. Bom, do ponto de vista historiográfico, a era Vargas, esse é um ponto fundamental que nós temos que entender. Tá? A bem da verdade, assim, o Vargas teve um papel fundamental na constituição da burocracia do Estado brasileiro, né? Nós devemos a ele, né, esta, digamos assim, esse grande elemento pioneiro de tentar estruturar inteiramente o Estado brasileiro. E é em razão disso, por exemplo, que no dia de hoje nós pensamos e nós falamos em políticas públicas, né? A maneira como nós falamos de políticas públicas hoje, obviamente, não existia. Nos anos 30 não havia políticas públicas nos termos como nós podemos falar contemporaneamente, né? Até mesmo nos anos 50, né? O termo política pública é um termo recente para nós. Então, nós devemos a Vargas este grande projeto, né? O ano 30, de 1930, representa o fim da República Velha, que teve início em 1889 com a proclamação da República. O fato principal desse período, que merece ser destacado, haja vista que terá forte impacto sobre como se desenvolverá o modelo de administração pública brasileira, em especial conduzido por Vargas, diz respeito ao predomínio das oligarquias. Esse é um aspecto fundamental, né, e que o próprio Josué de Castro vai recuperar, né? O grande elemento que vai contrastar com o modelo administrativo, podemos dizer assim, o modelo administrativo burocrático, será exatamente o predomínio dessa, desse elemento é, nascente da sociedade brasileira, né? As oligarquias. E contra elas, Vargas procurará blindar a incipiente estrutura do Estado brasileiro e, dessa maneira, viabilizar a administração política da nação. Como defende Boris Fausto, do embate entre as duas principais forças políticas da época, a militar de um lado e a civil oligárquica de outro, foi esta última, organizada em partidos políticos regionais, principalmente no estado de São Paulo, que saiu vitoriosa. Enquanto os militares queriam uma república mais centralizada, de forte conteúdo autoritário e preocupada com a unidade territorial nacional, as oligarquias visavam uma república menos centralizada, com estados fortes e, por conseguinte, sob influência das elites regionais e locais. Sua vitória desenhou-se desde cedo, pois já em 1894, poucos anos após a proclamação da República, as oligarquias conseguiram desbancar os militares do poder e tornar Prudente de Moraes presidente do país. Então, as oligarquias sempre foram forças muito poderosas na sociedade brasileira. De maneira paralela, para e passo a esse período de pleno domínio oligárquico, temos fenômenos socioculturais fortíssimos e nós os conhecemos muito bem, né? O patrimonialismo, o coronelismo, o clientelismo, a patronagem, etc., etc. Esses fenômenos simbolizam um conjunto complexo e diverso de sistemas políticos que operam concomitantemente
né, e visavam configurar o modo como deveria ocorrer as relações de poder entre o Estado e a sociedade civil nascente em nosso país. Nesse sentido, esses fenômenos representam tanto fontes de poder quanto práticas sociais envolvendo o poder das elites agrárias, o poder dos coronéis e a infindável troca de interesses e favores que juntos formam o elemento fundamental que sustentou e ainda hoje sustenta as oligarquias e as elites no poder. Exemplo de texto que desnuda esses fenômenos são Vitor Nunes Leal, no seu livro Coronelismo, Enxada e Voto, Marcos Vilaça e Roberto Albuquerque, no livro Coronel Coronéis, Raimundo Fauro, no livro Os Donos do Poder, Eli Diniz, em seu livro Voto e Máquina Política, Patronagem e Clientelismo no Rio de Janeiro, e o livro de Maria Isaura Queiroz, né, O Mandonismo Local na Vida Política Brasileira. Se nós queremos tomar pé, né, efetivamente, das forças políticas que atuavam principalmente no início do século passado, e posteriormente, ao longo de todo o século, esses textos são textos fundamentais, porque eles vão desnudar esses centros de poder, essas diferentes estruturas racionais de configuração de dominação. Tá? Então, eu sei, obviamente, que não são novidades para vocês, a falar de oligarquia, né, falar de elites em poder, falar de um conjunto outro de características, né, como patrimonialismo, coronelismo, porque nós conhecemos de perto esses fenômenos sociais. Então, aqui fica como referência para que vocês tenham uma ideia de onde buscar, se porventura tiverem, né, mais curiosidade de estudar esses aspectos. Obviamente que a convivência entre essas oligarquias não era pacífica. Desde que assumiu o governo em 1898 até o fim de seu mandato, em 1902, Campos Salles enfrentou fortíssimas tensões nas bases oligárquicas que lhe apoiavam. Para minimizá-las, ele adotou um pacto federativo que buscava reduzir principalmente os conflitos entre as oligarquias locais e as oligarquias regionais. Esse pacto constituiu basicamente em duas linhas de atuação política, né, muito conhecidas na história, nós estudamos isso bastante, né, a política dos governadores e a tão famosa política café com leite. Em 1930, o presidente Washington Luiz romperá com essas duas linhas de ação e, como consequência, dará início à Revolução de 30. E é exatamente esse ato, né, o fato do Washington Luiz querer romper com esse acordo com as oligarquias, é que vai fazer com que ele seja deposto e vai levar adiante a Revolução de 1930 e, por conseguinte, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Situada a força das oligarquias, importa agora destacar nossa burocracia pública. Há sobre o assunto uma variedade também grande de livros e textos. Schwartz, no livro Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial, faz uma análise minuciosa, por exemplo, do funcionamento da Suprema Corte da Bahia e seus juízes entre os anos de 1609 e 1751, com o intuito de demonstrar sua premissa principal, qual seja, a de que o governo e a sociedade no Brasil colonial se estruturaram a partir de dois sistemas interligados de organização. Em um nível havia a administração controlada e dirigida pela metrópole, caracterizada por normas burocráticas e relações impessoais que amarravam os indivíduos e os grupos às instituições políticas do governo formal. Esse ponto é fundamental para nós entendermos, porque, como vocês bem sabem, no Brasil, diferentemente dos países europeus, o Estado não é uma construção social milenar, né, histórica. O Estado chega no Brasil com a vinda da família real para cá. Essa é a verdade, digamos assim, né, essa é a hipótese. O Estado antecede a própria construção da nação em nosso país. Então, antes de nós nos entendermos como nação, sem sombra de dúvida, o Estado já operava.
lembro a vocês, por exemplo, todo o esforço que houve durante a semana, né, a Semana de Arte de 1922, onde se discutia ali se o Brasil tinha, de fato, uma identidade, qual era essa identidade, né? Qual a identidade nacional. Esse projeto de identidade nacional, ele só vai, de fato, ficar assentado com Getúlio Vargas por volta de 1935. Né? Será Getúlio Vargas o sujeito que vai apostar muito na construção de uma identidade nacional, de uma identidade única. E, para isso, a burocracia será chamada a desenvolver suas atividades nesse contexto. Né? Então, o próprio processo de constituição de uma identidade única, né, uma identidade brasileira, especificamente, nós vamos ver isso com muita força em 1930, dentro do governo autoritário de Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas cria um conjunto enorme de instituições, de meios, que vão tentar atrair, em especial atrair sujeitos que irão direcionar esforços para a constituição desta identidade única. Exemplo disso, nós podemos citar a revista Cultura Política, né? Foi uma revista que era dirigida por Almir de Andrade, e o Almir de Andrade, nessa revista, convidou diversos intelectuais de todas as regiões do Brasil, com a intenção de que esses intelectuais escrevessem sobre a identidade brasileira, né? Com as diferenças significativas que haviam nessas regiões. Né? Então, nós vamos ter textos do Gilberto Freire, do Câmara Cascudo, né? Diversos intelectuais vão juntar forças nesse projeto, digamos assim, de construção da identidade nacional. Então, de um lado, havia essa burocracia operando diretamente com, né, era uma burocracia muito, né, digamos assim, muito inicial, né, muito primal, mas ao mesmo tempo, paralelamente a ela, existia uma teia de relações interpessoais primárias baseada em interesse, parentesco e objetivo comuns, que, embora não menos formal, não contava com reconhecimento oficial. Então, o Brasil sofre, né, de longa data deste dilema. O dilema entre o formal, né, o formalismo burocrático, e o dilema das forças cotidianas, das nossas práticas que nós enfrentamos. Um exemplo, quer dizer, um fenômeno que vem de fato a tratar, nós abordamos isso há algum tempo atrás, é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma tentativa de confrontação com esta burocracia, né? com esse tipo de poder que a burocracia resume. Ora, o problema da interpenetração de racionalidades entre nós, de um lado, uma racionalidade burocrática e impessoal, e de outro, uma racionalidade carregada de laços afetivos, de relações de parentesco e flexível, talvez não seja um problema necessário e exclusivamente brasileiro, como nós podemos pensar. Por certo, como demonstra Schwartz, houve aqui um abrasileiramento da burocracia, isto é, a incorporação do aparato de dominação burocrática dentro do sistema de apadrinhamento. Contudo, talvez se estivesse apenas seguindo praxes portuguesas, né, conforme ele próprio vai relatar. Então, vejo aqui, por exemplo, né, ele dá um exemplo quando estuda algumas das famílias dos magistrados que vinham de Portugal para o Brasil. Então, normalmente, diz ele, os magistrados traziam suas famílias consigo para o Brasil. Além da esposa e dos filhos, a família de um juiz poderia incluir parentes, afilhados, empregados, criados e escravos. A presença de parentes e protegidos sob o teto dos magistrados acrescentava novas dimensões ao escopo e à complexidade de seu relacionamento social, uma vez que essas pessoas não só exerciam alguma influência sobre o chefe da casa, como também, através de suas relações com outras pessoas da sociedade, abriam outros caminhos de influência, opressão
entre indivíduos e o Tribunal Superior. Esse relato, essa pesquisa do Schwartz vai dar a demonstração de como a burocracia ela sempre foi entranhada, né, desses elementos constitutivos, né, que nós, ainda nos dias de hoje, nós nos deparamos. Alguma observação assim por parte de vocês com relação a este entranhamento, né, que não é uma questão nossa, o que é importante nós temos em conta, não é uma questão contemporânea, tá? Não é uma questão, também talvez não seja uma questão exclusiva da sociedade brasileira, mas é fato que o dilema da sociedade brasileira ele é perpassado por esse conjunto de forças que está até os dias de hoje entranhada, né, na sociedade brasileira. E daí os conflitos que nós vivenciamos, né? Daí, efetivamente, as nossas rejeições a certos elementos. Daí, por exemplo, nós podemos afirmar que determinadas leis não pegam. A lei não vai pegar no Brasil. Quando a gente afirma isso, é exatamente esse conflito que nós enfrentamos diuturnamente, mas que não é um conflito contemporâneo, tá? Não é um conflito recente, é um conflito antigo, né, de longa data, e é esse ponto que eu quero ressaltar para vocês, porque os nossos problemas sociais também têm longa data, e a burocracia exerce com eles um papel importante, ok? Eu vou continuar aqui para a gente... Conseguem ver direitinho? Conseguimos sim. Ok. Então, no livro Burocracia e Política no Brasil, um livro de 2010, organizado por Maria Loureiro, Fernanda Brúcio e Regina Pacheco, vamos encontrar apontamentos semelhantes ao destacado por Schwartz. No capítulo A Formação da Burocracia Brasileira, a trajetória e o significado das reformas administrativas, a Brúcio e outros afirmam que a mistura de centralismo excessivamente regulador e geralmente pouco afetivo, com patrimonialismo local, resume bem o modelo de administração colonial. Neste sentido, vale lembrar aqui a metáfora que Raimundo Fauro, após o exame de nosso patrimonialismo, fecha os donos de poder. Esse trecho do livro do Dono do Poder, do Raimundo Fauro, nós disponibilizamos lá na plataforma Moodle. Então, como é que o Fauro vai responder, né? Diz ele assim: em lugar da renovação, o abraço lusitano produziu uma espécie de monstruosidade social, segundo a qual velhos quadros e instituições anacrônicas frustram o florescimento do mundo virgem. Deitou-se remendo de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o vestido se rompesse nem a odre rebentasse. Então, o que o Fauro quer nos dizer aqui? Portugal tenta encapsular a sociedade brasileira, né? E esse encapsulamento, quando Portugal nos aprisiona nesse encapsulamento da sua burocracia de época, vale ressaltar que Portugal era, do ponto de vista administrativo, o país mais atrasado da Europa, né? Então, esse abraço lusitano de que fala aqui o Fauro vai efetivamente tentar, né, resultar numa monstruosidade social. Então, e esse abraço frustra o florescimento do mundo, né, do novo que talvez a sociedade brasileira viesse a apresentar. À parte essa caracterização do funcionamento da sociedade brasileira, o certo é que, a partir das intervenções do Marquês de Pombal, tivemos a formação de uma elite burocrática que fundará um novo modus operandi na área. Um modo centralizado de reformar o Estado e de levar adiante o que mais tarde veio a ser denominado de políticas públicas. À burocracia caberá basicamente duas funções, e a novidade estaria de fato na primeira delas:
a de participar ativamente da definição das principais diretrizes políticas do país. A segunda função, porém, repetirá já os velhos vícios, qual seja, o de servir para acomodar interesses particulares por meio da distribuição de empregos públicos como moeda de troca de apoio político e social. Este ponto é mais um ponto assim, às vezes é entristecedor, né, de nós ver, mas a gente não pode rejeitar de todo certos elementos característicos da sociedade brasileira. Então, a burocracia vai vivenciar esta tensão também, né? Ou podemos dizer assim, talvez não uma dicotomia, mas mais uma tensão, né? De um lado, ela vai, de fato, se estruturar para conseguir dar vazão a determinadas demandas. Então, por exemplo, as primeiras políticas de combate à fome, elas só são possíveis de serem levadas adiante, ou até mesmo o problema da fome só é possível de ser captado porque um sujeito como José de Castro estava dentro, foi chamado para a burocracia pública. Né? Então, é a partir do ponto de vista da possibilidade de que da burocracia pública resolucionar o problema que o Josué de Castro lança, né, o seu diagnóstico e, mais do que o diagnóstico, né, lança também as alternativas de solução que possivelmente, uma vez bem implementadas pela burocracia, bem acompanhadas pela burocracia, poderiam ajudar a solucionar o problema. Mas, ao mesmo tempo, a burocracia ela é cheia de poros, né? Ela é perpassada por esses polos. E aí, neste caso, ela repete sim os velhos vícios de longa data. Vai servir de moeda, de troca, né? E isso nós conhecemos. Eu vou interromper mais uma vez para nós. Então, nós conhecemos muito bem esses elementos. E isso é tão característico, por exemplo, que nós perdemos de vista, nos dias de hoje, nós desacreditamos da ideia fundamental que perpassa um instrumento chamado cargo comissionado. Né? Nos dias de hoje, para nós, o sentido que nós temos de cargo comissionado é a ideia de cabide de emprego. Né? É isso que nós temos. Aqui é um cargo de comissão. Eu quero um CC, eu quero um cargo comissionado porque eu quero um cabide de emprego. Mas, na verdade, um instrumento não tem esta conotação que foi dada pela praxe burocrática brasileira. Né? A conotação é outra. Né? Os cargos comissionados vão servir principalmente como antídoto para combater o insulamento burocrático, que é uma outra característica que nós observamos bem na burocracia brasileira. Eu não sei se vocês têm um conceito de insulamento burocrático, tá? Mas dizendo de maneira genérica, o insulamento burocrático ele representa o momento em que a burocracia perde de vista os seus beneficiários diretos, ou seja, o cidadão para os quais ela se coloca, e, ao mesmo tempo, ela perde de vista a política do governo para o qual ela está a serviço. Então, no momento em que ela deixa de ser um canal, a fruição de uma política de governo, e no momento em que ela perde de vista o atendimento do serviço ao cidadão, ela se insula. Então, a burocracia serve para os seus próprios interesses internos. Então, os cargos comissionados eles têm essa função. Né? O governo faz uso dos cargos comissionados exatamente para furar o insulamento burocrático e alinhar, né, dentro das burocracias com as políticas de governo. Do ponto de vista teórico, era isso que deveria acontecer. Né? O cargo comissionado seria, digamos assim, um agente, um cavalo de Troia contra o insulamento burocrático. Né? Ele seria o sujeito que estaria o tempo inteiro afirmando a política de governo para impedir que a burocracia feche
em seus próprios objetivos. Então, este ponto é fundamental nós termos em consideração. Em síntese, né, temos, de um lado, a institucionalização do Estado brasileiro a partir de um aparato burocrático que muito se afastava do tipo ideal weberiano, e, de outro, forças políticas que cada vez mais procuravam não apenas povoar de seus interesses as entranhas internas desse aparato burocrático, mas especialmente comandar esse aparato, convertendo-o a seus interesses particularistas, né? É a partir daí que o Getúlio Vargas vai tentar combater, né, as oligarquias que querem converter para suas próprias finalidades o aparato burocrático de Estado, né? Então, este é o contexto, né? Todo este é o contexto no qual vai surgir, não, um projeto, o próprio dilema que o José de Castro vai apontar no livro, né, Geografia da Fome, né? Porque o Getúlio Vargas também vai implementar no Brasil um grande projeto de desenvolvimento, né? Um projeto de desenvolvimento que vai varar, né, dos anos 30 aos anos 50 com muita força. Então, todo esse empreendimento de industrialização gerou efeitos no mundo do trabalho, na educação para o trabalho, nas leis trabalhistas, e, ao que me parece, somente se viabilizaram porque estiveram sob a batuta do nacionalismo e do capitalismo politicamente orientado pelo Estado, que naquele momento estava submetido à forte readequação de sua estrutura burocrática, visando atender os desafios da administração pública moderna. Esse projeto político de modernização foi bem retratado por José de Castro no livro Geografia da Fome, o dilema brasileiro, pão ou aço. O livro é de 1946, onde ele destaca que, apesar desses esforços para industrializar o país, não conseguimos sanar os maiores problemas da nação, entre os quais a fome, a insegurança alimentar, a pobreza e a concentração de riqueza. Então, reparem assim, onde entra o José de Castro com uma perspectiva muito crítica, né, à política de desenvolvimento, ao projeto de desenvolvimento, embora trouxesse, né, benefícios à nação, né, uma grande reformulação, ele não conseguiu, né, naquele momento, não conseguiu, e José de Castro vai estudar isso dos anos 40, né, do final dos anos 40 até os anos 70. Né, ele volta o tempo inteiro ao estudo do fenômeno e vai manter a mesma conclusão, né? O Brasil é incompetente, né, para solucionar o problema da fome, né? A fome só se agrava no país. Então, mesmo os projetos de desenvolvimento, eles não foram eficazes no que diz respeito a esse aspecto, né? A fome é um problema perdurante, né? É uma doença, é uma patologia da sociedade brasileira. Mas depois o José de Castro vai estudar a fome na América Latina, ele vai estudar a fome no mundo, né? O José de Castro vai para a ONU, vai denunciar a fome no mundo e assumir as principais organizações mundiais de combate à fome, né? Ao final, morre frustrado por não poder efetivamente ver como solucionado o problema da fome no Brasil, muito menos no mundo, né? Então, esse é um aspecto geral em que nós acreditávamos muito que a burocracia, as políticas públicas pudessem, de fato, resolver a questão. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa primeira parte aqui? Algum comentário, alguma observação complementar? Então, ok. Então, eu vou fazer uma rápida também apresentação do texto do
do José de Castro para nós encerrarmos, ok? A fome, como eu falei de você, depois eu passo essa parte aqui, tá? Vamos direto ao que nos interessa, porque o José de Castro, ele depois que ele estuda a fome em 1946 no Brasil, ele vai estudar a fome na América Latina, tá? E vai chegar a conclusões muito próximas do que encontra no Brasil. Na verdade, a fome não era um problema exclusivamente da sociedade brasileira, né? A fome é um problema da América Latina. E ele vai associar a fome, né, América Latina, ao tipo, o tipo predominante de relações econômicas, né, que os principais países cêntricos estabelecem com os países periféricos, né? Então, o texto indicado do parte do livro é Geografia da Fome, Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, de 1946. Uma advertência: o assunto deste livro é bastante delicado e perigoso, diz ele. A tal ponto delicado e perigoso que se constituiu num dos tabus de nossa civilização. É realmente estranho, chocante o fato de que, no mundo como o nosso, caracterizado por tão excessiva capacidade de escrever-se e publicar-se, haja até hoje tão pouca coisa escrita acerca do fenômeno da fome em suas diferentes manifestações. Ou seja, no final dos anos 40, pouquíssimas pessoas tinham estudado o fenômeno da fome. Havia pouquíssima coisa escrita a qual ele poderia recorrer para estudar o problema. No livro, o autor pernambucano procede a uma análise do fenômeno da fome na fome do Brasil, país subdesenvolvido, de economia subsidiária, marcadamente colonial, onde predominavam as monoculturas de cana-de-açúcar e do café, além de parcos produtos primários industriais, como no caso do aço. Então, este é o contexto. Da análise, ele conclui: fome e subdesenvolvimento são uma mesma coisa. Eu diria que esta é a principal conclusão que ele faz, não somente a respeito do Brasil, mas quando ele passa a estudar a América Latina. Fome e subdesenvolvimento têm uma correlação muito positiva, né? Daí para eles serem fazerem parte de um mesmo fenômeno. Nos anos 60, ele tenta atualizar suas conclusões, porém, bastaram algumas atualizações dos dados, diz ele, né, dos dados estatísticos e pequenos retoques, para que o retrato permanecesse válido e válida, pois, a interpretação apresentada da realidade social brasileira. Ainda que o país tivesse iniciado com vigor a sua emancipação econômica, rumo a uma fase constitutiva de seu desenvolvimento autônomo, o problema não se modificou do final dos anos 40 a início dos anos 70. No título do livro está exposto o dilema brasileiro, pão ou aço. Qual era a singularidade desse dilema? Na opinião do autor, ela estaria no fato de apoiar-se mais economia no setor agrícola ou no setor industrial, para atender às verdadeiras necessidades do país. Este seria, à época, o fio da navalha porque caminhava a nossa elite dirigente. Por conseguinte, a própria população brasileira, pois estava em jogo a possibilidade de pôr em perigo todos os sacrifícios e esforços despendidos pela coletividade. Esse dilema também pode ser assim colocado. De um lado, o pão, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento com preocupação mais humanitária e sensível aos problemas do povo brasileiro. De outro lado, o aço, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento industrial e siderúrgico em continuidade ao processo exploratório de cunho colonial. O dilema pão ou aço, dirá Linhares, e o aniquilamento progressivo dos recursos naturais, sem atentar para o equilíbrio ecológico, levariam não ao extermínio da pobreza, e sim à ampliação da miséria e da desigualdade social. A atualidade da obra de José de Castro está aí.
mais viva do que antes. O desnudamento nos últimos anos do mito da industrialização e da urbanização a qualquer preço. Né? Isso já falará Linhares na década de 80. Atualizando, ele vai tentar atualizar as teses do José de Castro e vai também fazer a mesma constatação, com um agravante. Né? Além da expropriação, o rompimento, né, do desequilíbrio ecológico promovido pela política de desenvolvimento adotada no país. Aqui, este mapa, isso aqui que é o principal ponto que eu queria também destacar para vocês. O primeiro mapeamento que nós vamos ter sobre a alimentação dos brasileiros, quem faz é Josué de Castro. Né? Então, ele mapeia todas as regiões do Brasil, identifica nessas regiões quais são as principais culturas que predominam nessas regiões, e a partir desses elementos ele vai fazer uma análise, um balanço, né? um verdadeiro balanço da qualidade alimentar do povo brasileiro. Então, área de fome, né? Para que a gente tenha uma ideia, há 3 tipos básicos de fome. Então, tem áreas de fome endêmica, área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações de carências nutricionais permanentes. É a área da Amazônia, a área do Nordeste açucareiro. Então, toda esta área aqui, que ia até o Espírito Santo, é uma área de fome endêmica. Também temos áreas de fome epidêmica, área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações nutricionais transitórias. E aqui estão, nós temos aqui a área de epidemias de fome, basicamente essa aqui. A base da alimentação é milho, feijão, rapadura e carne, naquela época, né, no final dos anos 40. Aqui, da fome endêmica, a base era farinha de mandioca, feijão, rapadura e peixe. E nós vamos ter também a área de subnutrição, né, que é a área geográfica que envolve essas 2 regiões, em que o desequilíbrio e as carências alimentares, sejam em suas formas discretas ou manifestas, atingem grupos reduzidos da população, centro-oeste e extremo sul. Então, a base que nós vamos ter no centro-oeste é o milho, feijão, toicinho e a carne, e no sul a carne, o pão, a batata e o arroz. Mas isso não significa, né? Reparem, que a relação entre fome e nutrição é um aspecto aí muito peculiar. Né? A preocupação do José de Castro estava com ambas. Então, há fome endêmica, há fome epidêmica e há subnutrição. Né? Então, ou seja, o Brasil nada escapa. Esse é um aspecto da conclusão do José de Castro. Né? Aqui nós já vamos ter, na análise mais detida, das carências nutricionais em cada uma daquelas áreas. Tá? Então, o gráfico retirado do texto do Vasconcelos, então vai nos colocar as 5 áreas e quais são as carências que cada uma das áreas possui. Então, qual que é a posição do Josué de Castro no texto que nós tivemos que ler? A fome no Brasil é consequência direta, antes de tudo, de seu passado histórico, com seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. De um lado, o colonialismo expropriador, aqui estruturado em uma cíclica economia destrutiva, ou pelo menos desequilibrante da saúde econômica da nação. A economia do pau-brasil, da cana-de-açúcar, o da caça ao índio, da mineração, o da lavoura do café, o da extração da borracha e, finalmente,
a fase da industrialização artificial baseada no ficcionismo das barreiras alfandegárias e no regime da inflação. É sempre o mesmo espírito aventureiro se insinuando, impulsionando, mas logo a seguir corrompendo os processos de criação de riqueza no Brasil. De outro lado, né, de um lado colonialismo, do outro lado a inaptidão do Estado ou a incapacidade do poder político para servir de poder equilibrante entre os interesses privados e os interesses coletivos, e entre os interesses locais e os interesses nacionais. Ou seja, na opinião de José de Castro, faltou capacidade para dirigir, em moldes sensatos, a aventura da colonização e da organização social da nacionalidade, seja frente às forças dos senhores de terra, seja pela adoção excessiva da centralização do poder. Então, o Estado, né, não somente o tipo de economia, tá, mas o Estado também colabora e colaborou significativamente para o problema da fome no país. Alguns recortes. A fome é a expressão biológica de males sociológicos. Querer justificar a fome do mundo como um fenômeno natural inevitável não passa de uma temática de mistificação para ocultar suas verdadeiras causas, que foram, no passado, o tipo de exploração colonial imposto à maioria dos povos do mundo, e, no presente, o neocolonialismo econômico a que estão submetidos os países de economia primária, dependente, subdesenvolvido, que são também países de fome. Do latifúndio decorre também a existência das grandes massas dos sem-terra, dos que trabalham na terra alheia, como assalariados ou como servos explorados por esta engrenagem econômica de tipo feudal. Por sua vez, o minifúndio significa a exploração antieconômica da terra, a miséria crônica das culturas de subsistência que não dão para matar a fome da família. Apresenta-se, desse modo, a reforma agrária como uma necessidade histórica. Este é o encaminhamento, né? É o encaminhamento que o José Castro fará. Né? Ele aposta que a saída para o combate, a principal saída para o combate da fome, estaria num amplo processo de reforma agrária a ser levado a termo no Brasil. Então, as conclusões que ele vai chegar no livro. O Brasil, um país semicolonial, de agricultura semifeudal e tendente à monocultura latifundiária, possui um coeficiente de produção alimentar muito abaixo das necessidades biológicas de suas populações. Brasil, um país carente de meios de comunicação, de meios de transporte adequados a produtos alimentícios e com grande desequilíbrio regional na produção de equilíbrio de alimentos, possui enormes obstáculos para ligar o produtor ao consumidor. Brasil, possuidor de uma população desinformada em termos de higiene alimentar, do valor nutritivo dos alimentos e dos processos de sua produção, conservação e preparação, possui precário rendimento útil dos alimentos. Brasil, um país em que a grande massa de sua população tem baixo poder aquisitivo e que a crescida dos tabus e interdições alimentares faz de sua alimentação cotidiana uma das mais precárias do mundo. Brasil, um país de alimentação imprópria que faz propagar a fome, o brasileiro possui uma alimentação insuficiente, incompleta e desarmônica. Portanto, padece de desnutrição crônica, que gera e é gerado por estados de fome endêmica e fome epidêmica. Brasil, num país que, em razão da desnutrição crônica que o atinge, sofre fortes efeitos da fome, a fome inibe a integração econômica do país, contribui para o agravamento de diversas doenças, bem como corrói a alma da raça e a fibra de seu povo. Um país cuja política econômica agrava a subnutrição crônica. Adotou uma política econômica que estabeleceu privilégios desproporcionados para a indústria nacional, deixando quase ao abandono as atividades agrícolas. Um país prenhe de problemas que agravam a situação alimentar de sua população, somando-se à política econômica equivocada. Temos ainda o êxodo rural, a falta de combustível, a inflação, os intermediários aproveitadores.
Brasil, um país portador de um sistema produtivo de alimentos arcaicos, falta ao produtor rural assistências e recursos técnicos adequados e controle científico sistemático da produção. Um país cujas elites devem assumir suas responsabilidades frente ao problema da fome. As elites dirigentes, no caso o governo, as classes intelectuais e as produtivas, devem encarar o problema alimentar na sua devida importância, reconhecendo a necessidade urgente de melhorar as condições de alimentação do povo brasileiro, entrevando a marcha da fome. Um país necessitado de um plano de política alimentar para combater o problema da fome, plano esse que deverá tomar em consideração todo o complexo de fatores que atuam no problema. Brasil, as medidas necessárias. Eis aqui os diretivos políticos, né, que resultam da pesquisa do Josué de Castro. Algumas dessas medidas foram, digamos, implementadas, outras inteiramente ignoradas. Combate ao latifúndio, combate à monocultura, aproveitar as terras circunvizinhas dos grandes centros urbanos para a agricultura de sustentação, adotar a poliagricultura em pequenas propriedades, adotar a mecanização intensiva das lavouras, controle e orientação da produção total, priorizando a satisfação das necessidades alimentares mínimas do nosso povo, implantar financiamento bancário adequado, amparo e fomento ao cooperativismo. Brasil, um país que necessita investir em ciência e tecnologia agrícola, com maior destaque para a bromatologia e a nutrologia. E, por fim, né, um país que necessita formar bons hábitos alimentares. Brasil, um país que é perfeitamente possível, né, em que é perfeitamente possível corrigir o problema da fome e da desnutrição. Aqui no texto do Vasconcelos, no texto de 2005, vocês vão perceber que o Vasconcelos elenca todos os conjuntos de políticas governamentais de 1940 até a primeira década deste século. E, apesar de todos esses investimentos, de todos esses planos, de todos esses projetos, aqui a gente tem o programa Fome Zero, que foi até onde foi a pesquisa do Vasconcelos. Há pesquisas que vêm posterior, né, que são apresentadas posteriormente. Eu coloquei ali alguns resultados, como, por exemplo, né, essa pesquisa do Marcelo Neri, alguns gráficos em que vão, né, lidar de que modo anda a fome no Brasil. Né? Vocês têm acesso a todo esse material. Então, esta a exposição. Né? Infelizmente, como vocês podem perceber, nós lemos um texto do final dos anos 40 e é como se estivesse falando dos dias atuais. Esta é a maior decepção que a gente... E, assim, não é que não houve esforço, né, por parte do Estado brasileiro, porque há sim um conjunto de programas, mas esses programas ou eles são muito tímidos, né, de fato eles não têm a pujança, a força de vontade para resolver os problemas, ou também são poucos programas. Né? A pesquisa do Vasconcelos vai demonstrar que não foram poucas vezes que se tentou resolver o problema, ou, melhor dizendo, que se tentou remediar o problema. Mas o fato é que o problema chegou muito forte durante a pandemia, nós vivenciamos isso gravemente, né? O Brasil entrou em colapso, o colapso da fome. As pesquisas estão saindo, né, somente agora, no ano passado, a partir do ano passado, é que nós começamos a ter o fechamento das primeiras pesquisas que estudaram, né, a questão da fome no Brasil durante a pandemia. Me parece ainda um pouco cedo demais para nós pensarmos, olharmos, né, com os olhos bem densos dos resultados que a fome acarretou e vai acarretar, tenho certeza, durante décadas, né, na boa parte da população brasileira. Bom, é isso. Eu deixo aberto, né, para vocês
a fala, alguns comentários, algumas observações que vocês queiram fazer, fica à vontade. Como o senhor disse, a triste constatação, né? O cenário não mudou, né? Quer dizer, não mudou, o cenário não mudou no problema, né? Se lá em 1946 a constatação de que o Brasil era insuficiente na produção alimentar, hoje a constatação é de que ele é. Eu encontrei, na nossa pesquisa dos vídeos ali, eu encontrei um vídeo aquele extenso para compartilhar aqui com os colegas, mas, que falava que o Brasil produz o equivalente, o Brasil sustenta 800 milhões, 4 vezes mais a população do Brasil, ele sustenta com a exportação, enfim, tudo que ele produz. Mas mesmo assim, nós carecemos aí de alguma forma, conseguir alimentar as pessoas como um todo. Isso é bastante frustrante, né? De outra sorte também, aí é uma constatação bastante pessoal. Claro que a minha base em ciências humanas é muito fraca, porque é meu segundo grau, eu fiz uma escola técnica, um curso bastante legal, um curso de técnico, eu sou técnico em mecânica lá no meu segundo grau. Mas, e aí a parte humana ficou para depois, então eu estou redescobrindo isso, né? Com o passar do tempo, estou tentando suprir essas carências, né? Eu sou engenheiro mecânico, Michael, então estamos no mesmo barco. Então eu tenho chance ainda, eu tenho chance. Mas enfim, quando a gente viaja para o sul do estado, quando a gente se depara ali, nem tão sul, mas uma metade bastante específica, né? Por exemplo, Bagé, Dom Pedrito, quando a gente viaja, por exemplo, de Alegrete a Uruguaiana, são 150 quilômetros só de. Né? E se a gente entra naquelas cidades ali, a gente vê o quão pouco desenvolvidas elas são. Né? E se a gente anda para metade norte, né? Pega aqui, sei lá, de Bento Gonçalves a Frederico Westphalen, nessa fatia do estado, são cidades que eu costumo chamar, são uns brincos, né? Umas cidades super organizadas, bonitas, pujantes, enfim. E aí eu me lembro da reforma agrária, né? O que acontece, né? Do lado que eu me refiro, que é mais carente, mais pobre, as cidades são feias e tal, provavelmente sejam pouquíssimas pessoas donas de muitas áreas, né? E por outro lado, nessa região norte, mais pujante, mais bonita, são muitos, 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 muitos produtores rurais, colonos e por consequência, muitas empresas se instalaram por ali, e indústrias, enfim, né? Que com a constatação que eu trouxe a partir até do meu trabalho, né? De viajar pelo estado, e ficar chegando à conclusão do que o nosso autor já tinha trazido aqui, né, do que a reforma agrária lá em 1940 era uma necessidade, né? Talvez hoje o cenário fosse outro, e até mesmo para os grandes latifundiários, né, tivessem tido a mesma oportunidade, enfim, não tivessem empobrecido como eles imaginam que poderiam empobrecer caso fosse isso. Mas, enfim, é o nosso esses, são essas questões que afloram, né, professor? Você sabe que uma das coisas que no Brasil foi desvirtuada, por exemplo, é a ideia da reforma agrária. Porque a reforma agrária, a ideia da reforma agrária, ela é uma ideia liberal. Né? Ela é liberal. Mas no Brasil ela foi associada ao comunismo, né? Ela foi associada à esquerda. O pressuposto liberal da reforma agrária é a não concentração de monopólios.
E eles sempre acreditaram, os liberais, né? Os liberais sempre acreditaram. E a gente pode encontrar, por exemplo, um dos livros que onde nós vamos ter várias explanação, é esse livro aqui do Michael Sandel, Oh, meu o Descontentamento da Democracia. Ele apresenta de forma muito clara assim, as posições liberais, as posições social-democráticas, e ele vai narrando os entremeios da sociedade norte-americana, e a gente vai entendendo um pouco melhor o pensamento liberal. Mas essa própria ideia, né, de que nós criamos aqui, em especial no início dos anos 60, né, o que vai resultar no golpe de 64, é esta vinculação, uma transformação da ideia, enquanto a reforma, né, a distribuição de terra era um preceito liberal para não cair na exclusividade do monopólio de fornecimento, porque o liberal não quer depender de uma única pessoa para comer. Né? Então, quanto mais você distribuir, maior a possibilidade eu tenho de comprar das pessoas. Né? Maior é a competição entre essas pessoas. E aqui no Brasil, nós invertemos, né? Nós invertemos e a concentração continua. Né? A concentração é um dos pontos marcantes. Então, aí, de fato, né, o problema ele é duro da gente ver. Agora, há iniciativas muito boas. Né? Há iniciativas, inclusive iniciativas individuais. Né? Há iniciativas. Então, por exemplo, algumas iniciativas coletivas. A conversão de terrenos urbanos em hortas. Né? Há muito projeto assim, muito legal, pessoas, comunidades de bairro que se reúnem, entrem em acordo com a pessoa que é dona e converte isso em horta, né? E distribui e começa a plantar, né? Uma série de coisas. Há iniciativas em várias cidades a esse respeito. Tem colegas que na tentativa de recuperar, por exemplo, de combater o, o falecimento, a decadência do domínio artesanal de fazer as coisas, né? De fazer o próprio pão, de fazer a própria comida, e etc., que criam formas de intercâmbio com o que produzem. Né? Então, eu tenho alguns colegas, por exemplo, em Curitiba, que participam de coletivos que agem nesses termos, em que ele, por exemplo, ele paga as coisas numa espécie de escambo. Ele é um padeiro, é um professor universitário que é padeiro, e quando ele tem que ir, por exemplo, ele mora ali perto de Curitiba, mas quando ele tem que ir a Curitiba, ele normalmente paga o estacionamento com o pão que ele produz. Pão caseiro, esses pães bonitos que a gente vê, né? Então, ele faz o acordo com o cara do estacionamento. Né? São formas assim que nós vamos criando, né? E vão se propagando, né? Exatamente porque nós sentimos o problema da fome. Né? Nós sentimos e sentimos fortemente, né? Em cada esquina dos centros urbanos. Né? Nesse percurso, como você bem tratou aí, né? Quando a gente volta os olhos para o Estado, nós vamos ver os bolsões. Então, tem pesquisas que os bolsões de pobreza, essas diferenças. Você chega em Lajeado, você fica encantado com Lajeado, com a pujança. Né? Você afasta um pouquinho e você vai dizer: caramba, né? As coisas vão desaparecendo. Então, isso no nosso microcosmo, né, Micael? Se a gente expande para o território brasileiro, aí que a decepção é grande, né? Aí que a decepção fica enorme. Ali aquela região da Bento Gonçalves ali, e
Tem algumas iniciativas mesmo bastante interessantes de restaurantes, por exemplo, de instituir o quilômetro zero, né, nos insumos do restaurante, né? E que só produzir os alimentos, enfim, do seu meio ali com insumos ali da população local. Tem um outro, isso ali para o lado de Pinto Bandeira, mais de um, né? E tem um chefe que também tem restaurante, tem um armazém, e ele também, tudo que ele vende ali é do pessoal local, né? E trabalha com um esquema de troca também, né? Do que os produtores precisam, pegam no armazém dele de outros produtores. É bastante interessante Esses essa dias eu ideia. vi em Florianópolis, parte dos meus familiares moram lá. Eu vi em Florianópolis uma iniciativa muito legal, cara. O cara empreendeu um negócio assim que eu fiquei de boca. Ele pegou um terreno e ele fez vários canteiros, né? 1,20 m por 3 metros. E ele aluga os canteiros para quem mora em prédio. Então, você vai ao Landeira e você aluga o canteiro. E aí tem a terra, né? Então, você trata o seu canteiro. Então, é muita gente que chega no final de semana que vai lá para o terreno dele e vai tratar. E ali a pessoa planta o que quer naquele terreno. Só que tem que cuidar, tem normas, né? Então, quem mora em apartamento, mas gostaria de ter, né, de plantar um alface, né, de plantar uma couve. Então, o cara viu isso como uma oportunidade de negócio. E não tem canteiro desocupado. Impressionante, né? São iniciativas assim que vão criando negócios, né? As pessoas vão abrindo, vão empreendendo. E aí as pessoas começam a operar nesses termos, né? Então há muitas iniciativas boas, de fato, de pessoas que não estão, por exemplo, esperando única e exclusivamente do Estado as decisões, embora o Estado não possa ser inocentado da sua responsabilidade. Professor, gostaria de contribuir também, porque é incrível realmente como é atual o problema da fome e como que se modificaram algumas facetas, né? Mas no âmbito geral, a gente tem exatamente os mesmos problemas, né? E eu me questiono sobre as políticas públicas, se elas realmente atuam de forma a tentar só minimizar, né, só de forma paliativa diminuir o problema da fome, ou resolver o problema de forma mais adequada, né? O que a gente vê, e daí eu estava dando uma lida quando eu fui fazer o trabalho, que em 2009 o Brasil sumiu do mapa da fome, né? Era essa a reportagem, né? Pela primeira vez a gente teve um período em que menos de 5% da população estava nessa situação de fome extrema, né? Mas a gente percebe que as políticas públicas estão voltadas muito para uma ação emergencial, que é extremamente importante, né? Que são a questão da transferência rápida de renda, dos restaurantes populares, enfim. Mas a gente não vê medidas que são estruturais, né? Que poderiam, por exemplo, diminuir o problema da fome de forma mais permanente. Não acredito que a gente tenha uma solução mágica que vai extinguir a fome no nosso país, né? Mas realmente políticas públicas que mexam na economia de forma a permitir que a nossa população tenha uma condição de adquirir os seus próprios alimentos, né? Como o senhor falou, eu acho importantíssimo essas ações individuais, eu acho que elas favorecem, auxiliam, eu acho que é uma forma até de conscientizar a população da necessidade da gente começar a se voltar para esse problema. Mas eu vejo que todas as ações governamentais, elas são muito emergenciais, eu acho que muito voltadas para a questão política, né? Da questão de angariar voto, de mostrar, e em momento nenhum, por favor, não quero que me entendam mal, eu acho que as ações emergenciais não são necessárias, eu acho que elas são extremamente necessárias, mas elas têm que caminhar junto com ações
mais estruturantes, assim, né, que realmente permitam uma distribuição de renda mais igualitária, né, e que permitam que essa população, então, sim tenha acesso à alimentação de qualidade por um período maior de tempo. Então, eu não sei se essa é se é a ideia do grupo, mas me parece que nós estamos pecando, a gente não está fazendo o dever de casa no quesito políticas públicas, né? Principalmente para tentar diminuir esse problema, porque eu penso assim, olha o quanto a nossa população sofreu no período da pandemia, né? Que realmente deve ter sido difícil para todos os países, mas para nós deve ter sido muito pior se for fazer um comparativo, porque aí, diríamos, a política de apoio emergencial, ela teve que ser muito maior, né? E a gente acaba pecando, porque a gente não consegue, a gente às vezes não tem essa condição de auxiliar emergencialmente todas as pessoas que realmente precisam, né? Então, eu acho que precisa um olhar mais voltado para essa situação mais estrutural do país, para que a gente realmente consiga atender de forma mais adequada, né, essa população que hoje carece de alimento. Não sei, é a minha visão, pelo menos, dentro desse. Eu, como Alguém ia falar, mas não. A Angélica, mas não sei se ela caiu ou se a conexão. Aqui ainda aparece para mim, mas fechou a câmera. Essa questão, Graziela, que você aponta, ela é fundamental. De fato, políticas permanentes, né? Às vezes falta, né, para nós no Estado de termos, né, o Estado, né, políticas permanentes de combate à fome, porque as coisas são muito vão de governo a governo, de pessoa a pessoa, de presidente a presidente, e a população carente ela vive essa flutuação, né? É uma flutuação e se vende isso como sendo bondade ou caridade né, do fulano, do Beltrano, ou a política de um partido. Ah, não, agora sim nós vamos, de fato, ter direcionamento. Mas o problema é exatamente essa inconstância que a população, né, que de fato necessita, carece, não tem. A pessoa não sabe se vai ter a garantia do prato de comer. E olha que, por mais que ela queira, né, pegar uma enxada e capinar, alguns não querem, nós sabemos disso, né, que alguns efetivamente sujeitos não querem, mas encontrar a solução de uma política pública estruturada, estruturante, e ver o modo em que isso pode ser feito, né? Porque às vezes não dá para nós apostarmos todas as fichas em um meio. Nós sabemos hoje nós já sabemos, por exemplo, que é mais barato, olha que coisa, eu vi a pesquisa esses dias, eu fiquei surpreso com o dado. É mais barato você manter o Bolsa Família do que você criar empregos. Olha o elemento. Do ponto de vista econômico, é mais barato você dar direto a renda da pessoa do que você criar um posto de trabalho. O posto de trabalho, você precisa de muitos incentivos fiscais, você precisa custo do posto de trabalho, impostos, etc., etc. De tal maneira que para quem pensa em solucionar, vai dizer, não, é mais barato você, alguns governos já dizem, né? De fato é mais barato você dar o Bolsa Família ou outro, né, que seja, um mecanismo que seja, do que você chamar uma política de desenvolvimento. Em alguns países, eu ouvi isso há pouco tempo, eu também fiquei surpreso no vídeo, eu acho que foi um primeiro-ministro da Austrália. Uma das defesas que ele fez da tentativa de redução do sistema previdenciário australiano era dizendo assim, o nosso aposentado, tudo bem, ele não vai viver bem aqui na Austrália, porque a renda é pouca. Mas se ele se mudar para o Chile, para algum país da América Latina, ele vai viver como Nabarbo, vai viver muito bem.
Você vê, esses elementos também entram no argumento do político, né? Isso lá fora. E aqui dentro a gente escuta cada uma barbaridade. Né? Mas pensar a política pública, né? Colocar o Estado a serviço dessa política pública, isso nos falta, de fato. Né? Falta vontade política, né? Falta projeto político. E nós não vamos tapar o sol com a peneira, né? O sistema do jeito que está favorece a muitas pessoas, né? Tem gente que lucra efetivamente com o sistema, lucra-se com a pobreza, esse com a fome, né? A Angélica Não, retornou? exatamente. É isso, professor. Assim, eu Falou? vejo que é interessante, mas mesmo o Bolsa Família, né, mesmo o Fome Zero, eles não conseguem dar a segurança alimentar que o nosso povo precisa, né? O vídeo que eu postei era um vídeo feito pela Câmara de Deputados e ele fala exatamente isso. Ele mostra as mães, né, a maioria mães solos. Essa semana, inclusive, teve uma pesquisa que mostrou que de cada 4 lares com dificuldades, 3 são de mães solo, às vezes negras ou pardas, que têm uma dificuldade, e isso mostra muito bem no vídeo. Assim, são mulheres sozinhas, às vezes em situações precárias, cujo Bolsa Família ajuda, mas não dá diríamos assim, a segurança alimentar necessária. Então, assim, mesmo diríamos, a ação emergencial, ela não é suficiente, né? E isso assim, é frustrante, porque você investe milhões e mesmo assim você vê uma mulher falando no vídeo, né? Duas mulheres, né? Mães solos, que falam assim, olha, eu não consigo trabalhar porque eu tenho 4 filhos, mas eu vou gerenciando o dinheiro durante o mês. Então, falta uma coisa aqui, ou às vezes eu deixo de comer para dar para o meu filho. Isso é muito frustrante, né? É ver que mesmo os programas, eles não dão a segurança alimentar que nossa população merece e precisa. Então, assim, o quanto isso é prejudicial também. Falou? Estamos te ouvindo. Funcionou. Desculpa. Então, realmente caiu minha conexão. Acho que alguma coisa aconteceu com a webcam aqui. Mas eu só queria colocar a minha concordância com a perspectiva da Graziele, e eu realmente concordo gênero e grau. Assim, a gente se investe muito em medidas emergenciais porque dá voto, né? E, no entanto, falta muito realmente um projeto um projeto de desenvolvimento de nação, começando nação mesmo como pensando o povo, né? Quando se fala de nação, se pensa no elemento constituinte, né? Que é o povo. Então, realmente falta um projeto de desenvolvimento do povo. E é de entristecer, assim, a gente vê até aqui nós estamos trabalhando com 2 grandes figuras, né? Guerreiro Ramos, José de Castro, enfim, 2 exilados políticos, né? 2 exilados políticos, assim, gente, é triste ver assim o quanto a efervescência de um momento que, né, daqui a pouco ali no tropeço da história do Brasil é acachapado por um regime que expurga essas ideias, né, essas ideias de olhar para o povo, desenvolver a nação a partir do seu povo, assim, né? E aí e realmente, assim, outra reflexão, assim, que me toma, assim, é o quanto nós não, né, nós estamos novamente tomados pelo domínio de novas oligarquias, né? Só que essas oligarquias se transformaram. Antes nós tínhamos oligarquias, né, de famílias e tal, enfim, essa noção de poder, né, do poder da família e tal. Hoje nós temos oligarquias do capital, né? É isso, pequenos grupos dominando o mundo todo conforme os seus interesses econômicos, lucrando horrores em cima
né, do capital de todos, do capital humano, né, do capital das nações e encurralando cada vez mais a base para, enfim, para isso, para fome, para miséria, para precarização, enfim, né? Eu acho que, enfim, realmente angustia um pouco ver que o cenário assim já podia ser outro se não fosse esse percalço histórico, né, horroroso, né? E, ainda assim, e hoje ainda, né, por força também da comunicação que a gente tem hoje, desse contexto, né, de uma comunicação super aberta e a gente não saber como lidar com isso, flertando de novo com essas ideias, assim, tá? É muito, é realmente preocupante, assim. Enfim, são reflexões que me tomaram. Que bom, que bom. Então, obviamente que boa parte da reflexão de vocês vai resultar naquilo que vocês vão postar, né, nos vídeos, né, que virão, nas provocações que serão lançadas e apresentadas, né, e também nas iniciativas da sociedade civil. A gente não pode esquecer também, né? Eu acho que esse é um ponto, né? E quando, quando a sociedade civil toma também nas rédeas sua responsabilidade e vai à luta para tentar solucionar, né, ou contribuir para a solução do problema, né? Aquilo que se chama de coprodução do bem público, né? Quando algumas organizações da sociedade civil vão coproduzir. Então, esse também é um outro aspecto. Ok, eu acho que nós já fomos bem Professora, a gente estendidos. tem mais a Maria Elaine com a mão levantada. Já Ah, tem um tá tempo. bom, vamos. Oi, Maria Elaine. Fique à vontade. Eu acho Não, que não você está estamos te ouvindo. mutada, não ouvimos. Agora sim. Agora sim. Então, eu queria colocar a questão que a colega levantou ali sobre. Desculpa que eu tenho dificuldade de falar, assim, em público, eu já fiz até um cursinho, assim, para ver se eu melhorava, mas ainda estou acostumando. Para mim, assim, essa questão é mais econômica, a questão dessas campanhas que o governo tem, de fome zero, várias outras que já ocorreram. Eu, inclusive, fui beneficiária quando eu era criança, eu passei fome até os 12 anos, e eu era beneficiada pelo tipo de leite do Sarney, até. Então, eu não morri de fome porque existia isso. Então, eu gostaria de colocar a minha parte de expor, na verdade, porque para saber de onde eu venho. Então, eu senti muito isso. E eu vejo a fome dessa forma. Assim, eu parei de passar fome aos 12 anos de idade, quando a minha mãe começou a trabalhar como faxineira. Por que ela começou a trabalhar como faxineira quando eu tinha 12 anos? Uma das coisas que ela colocou, ela não tinha creche, e aí eu tinha irmãos mais velhos, um lugar assim que não era adequado para ficar sozinho. E também, eu acho que isso eu estou relatando é o que existe muito na cidade. Estou falando da minha experiência, da minha vida. Também, assim, houve uma situação ali no plano Collor não, no Fernando Henrique, quando ele entrou com o plano real, que houve aquela mudança. Então, assim, as pessoas mais simples, a classe média, conseguia pagar uma pessoa. Então, assim, se abriu oportunidade de emprego, né, de serviço, que acho que também foi um motivo que as pessoas tiveram dificuldade, passaram muita fome agora no período da Covid, justamente porque a nossa sociedade trabalha muito na questão pública, muito prestador de serviço. E aí, quando não tem óbvio que já tinha fome, então aumentou os níveis para aquelas pessoas que até o momento tinham aquele emprego, prestavam serviço, e nesse período ficaram sem. E eu coloco essa situação, porque minha mãe começou a trabalhar, ela reformou nossa casa, ela me sustentou até uma boa época, tudo com esse trabalho que ela tinha nesse período. Só que depois foi real, foi decaindo, foi a situação econômica. Eu acho que se houvesse assim, políticas para a questão econômica, entendeu? Que mudassem a economia, que o nosso país tivesse uma economia melhor, tudo
todo esse trabalho ajudaria. Claro que sempre, eu acho que eu peguei para apresentar, ainda não coloquei, ainda não botei, foi um trabalho de uma ONG, que essa ONG ela vai para dentro do bairro. Eu acho que a prefeitura deveria começar assim, de baixo para cima, sabe? Da prefeitura, do Estado, do governo federal. As prefeituras deveriam ter, não ser só ONGs, né? Mas serem os governantes a colocarem lá um local onde eles pudessem estar ouvindo essas pessoas e auxiliando a questão psicológica, porque eu vejo também, do outro lado, que assim, as pessoas fazem muito filho, né? Nessas camadas sociais, assim. Eu tinha 4 irmãos, não digo pela minha própria existência, mas eu trabalho hoje também atendendo pessoas que vão buscar isenção de vale transporte, e cada ano também aparece, tá? A gente aumenta a folha do cadastro de resumo delas, o folha de resumo do cadastro único delas, aumenta, sabe? Todo ano tem uma criança nova. Então, assim, parece que não tem uma assistência social, parece que não tem uma assistência psicológica das pessoas, que eu acho que esse é um trabalho interessante de existir, né? Que era uma política pública que poderia ser implementada. Então, essa é a minha colocação, tá? Também que eu fui para a Uni, né? Vindo do ProUni, que é uma outra situação, foi um programa muito bom. Eu acho que são esses programas assim, que podem ajudar as pessoas e não só ser um paliativo. Mas realmente, mesmo sendo só para apagar esse fogo ali do momento, esses programas como Comisério, esses preços primeiros, eles ajudam sim essas pessoas. Só que algumas pessoas saem, outras pessoas estão ali que realmente não têm condições e outras se acostumam, que é onde entra um psicólogo. E era isso. Obrigado, Maria Helene, pelo seu depoimento, mais do que pelo depoimento, pela tentativa de fechar uma análise, né? De não ficar. A gente sabe, cada um de nós tem a nossa trajetória, mas a visão de pensar o Estado, de pensar a política pública, de pensar a solução, né? E de também exigir, né? Esse é um ponto, né? A exigência da solução. E muitos de nós, né, obviamente, alguns de vocês que vão ter a oportunidade de elaborar a política pública, de traçar a política pública, de debater com quem elabora a política pública, por vezes de monitorar a política pública. Né? Às vezes o desafio está bem próximo das nossas mãos. Né? Então, o que já passaram de pessoas aqui conosco, né, não, Marissa, certamente estão por aí elaborando política pública, alguns executivos de empresa. Eu falo sempre para os meus estudantes na graduação, eu digo, olha, alguns de vocês vão ter as canetas na mão. Né? Então, vão trabalhar em empresas, vão abrir seus negócios. E você pode, por exemplo, tentar buscar uma política de equilíbrio salarial melhor. Mas tudo vai depender da sua acessibilidade, da capacidade, de fato, de se olhar como um agente de promotor de mudanças sociais. Né? Esse é esse ponto. Mas na maioria das vezes, agora, os estudantes, quando a gente pega na graduação, se sensibiliza com o problema, mas quando assume os postos de decisão, né, e incorpora a visão. Né? Então, bons parte toma decisões pelo mercado, embora se saiba que atribui ao mercado o seu critério de justiça. Né? Então, você diz assim, quanto é que é o salário no mercado? O salário é 2.000. Então, tá bom, eu vou pagar 2.000. Ainda que você saiba que 2.000 não é o suficiente. Né? Mas Sim, atribui a parte do problema, né? Assumir responsabilidades e não atribuir responsabilidades somente, né, professora? Que a gente pega bastante no pé também. Não, é exato, porque eu falo para os estudantes, né, da graduação, eu falo para vocês, poucos agentes, poucos profissionais têm mais chance de implementar mudanças sociais quanto o administrador. Pouquíssimos. O administrador é modo de ver, na sociedade de organizações que nós vivemos, na sociedade, né, de economia liberal que nós vivemos, o grande agente de mudança. Né? Grande, mais do que o médico, sabe? Mais do que um contador,
porque o administrador tem a responsabilidade, né, digamos, de estar no posto das estruturas sociais das burocracias. E às vezes tem na mão, na caneta, né, o fato de poder né, mudar a situação social. Ok, Marissa, com você. Ok, tá certo. Pessoal, então, só para reforçar, né, o que eu havia comentado ali no início da aula, se vocês tiverem algum problema de ordem técnica, por favor, me encaminhem. Graziele, recebi os teus e-mails, tá? Recebi a tua mensagem também. Fica tranquila, eu vou dar tratativa ali, vou dar uma olhada. Se eu tiver alguma dúvida, eu já entro em contato contigo, a gente resolve, tá? E dos demais, se vocês tiverem algum problema semelhante, entre em contato comigo, a gente vai conversando, vai ajustando. No primeiro trabalho, inclusive, alguns entraram em contato, né, me manifestaram ali alguma dificuldade. Eu fui fazendo testes, eu e o Henrique, a gente ficou um tempão ali, tá, aparece para ti? Não, o que não aparece? O que a gente precisa ajustar para chegar ali, né, em algum momento que vocês de fato conseguissem interagir com a plataforma? Então, falamos ali desse delay, desse tempinho de processamento, mas o que fugir disso, entre em contato comigo que a gente resolve. Tá? Em relação ao trabalho, só vou reforçar para vocês o prazo, então. Vocês têm até no domingo às 23h59 para enviar agora o vídeo como mídia e seguindo a mesma lógica do trabalho anterior. Por que eu escolhi aquele vídeo? Por que ele me sensibilizou, né, a ponto de indicá-lo ali para o trabalho e no que ele conversa com as leituras, com os autores, com as discussões que foram feitas em aula. E me coloco à disposição que vocês precisarem, por favor, podem contar comigo. E é isso, pessoal. Boa noite e até a próxima aula, que aí, no caso, vai ser o nosso último encontro. Nossa última Muito videoconferência. obrigado. Boa noite. Um bom final de Tchau, semana. boa noite, obrigado. Um abraço, Tchau, agradeço pessoal. a presença de Descanso. vocês. Obrigada. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.